Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. Este vai ser um bocadinho diferente, vamos ter só basicamente um tema que é o Keynote da Apple, portanto o Keynote da WWDC, onde eles anunciaram os novos sistemas operativos para todos os seus devices, as novidades, e também um bocadinho da AI no final. Eu vou seguir a ordem, e depois falo disso mais à frente. Vou também lançar uma newsletter que vai acompanhar os episódios, ou seja, para a malta que prefere ler. Ainda não sei se vai ser em português ou em inglês, porque se for em inglês ela pode funcionar sozinha, à parte do podcast, mas acaba por não angariar o mesmo tipo de pessoas que é interessante ouvirem o podcast, que é a malta que fala português. E se calhar já existem muitas newsletters em inglês para este tipo de coisas, portanto, se calhar o facto de estar em português diferencia melhor, mas é isso, vou anunciar e, portanto, quando fizer o anúncio deste post, vou deixar o link também aqui na descrição se quiserem subscrever e assim, sempre que lançar um episódio novo ou um post novo na newsletter, vão receber. Este aqui vai ser lançado já com a informação deste episódio, e, portanto, acho que são essas as novidades. Se têm gostado dos episódios, se vos têm trazido valor e se têm achado que é interessante, partilhem com malta, subscrevam, deixem as vossas estrelinhas. Eu neste episódio não consegui adicionar as coisas que a malta me foi enviando, mas no próximo falo disso, porque isto da Apple vai ocupar muito espaço, mas acho que é importante porque pronto, é uma empresa grande e afeta muita coisa, afeta muitas pessoas. Mas é isso, pronto, se gostaram, partilhem, subscrevam, deixem as estrelinhas. Se quiserem ajudar ainda mais na continuidade deste projeto, têm aí uma donor box, o Buy Me a Coffee, e podem contribuir com o que quiserem, e é isso, não se esqueçam de subscrever à newsletter, e vamos para o episódio. Vamos então começar com o evento da Apple. Foi esta terça-feira, aliás, segunda-feira, dia 10 de junho, terça-feira é hoje, e teve de tudo. Teve parkour, teve um salto de paraquedas logo no início, teve o Tim Cook no telhado da Apple, será que ele está segurado? Não sei, no telhado do edifício da Apple. Teve bastantes piadas sobre o cabelo do Craig Federighi, que é aquele... Assim, basicamente, para além do Tim Cook, é o outro apresentador que fala mais, que tem assim o cabelinho sempre muito arranjado. E este keynote faz parte do WWDC, que é o evento focado em software. Portanto, eles vão tendo alguns eventos durante o ano mais focados em hardware, onde apresentam novos Macs, novos telemóveis, o Apple Vision Pro, por exemplo, ou seja, novos devices. E agora, durante junho, durante uma semaninha, que é desde dia 10 até o final dessa semana, tem o WWDC, que é o Worldwide Developers Conference, em que eles apresentam os novos sistemas operativos que vão ficar disponíveis a partir de outubro, quando sai o iPhone novo, que é sempre ali setembro, outubro. E depois também tem toda uma conferência para os developers em que mostram as funcionalidades novas que têm para a malta que desenvolve aplicações e para a malta que desenvolve novas capacidades para os sistemas operativos, etc, etc, etc. E portanto, como é que eu vou organizar isto? Se calhar antes de organizar, este evento foi bastante antecipado, porque tanto a Google como a Microsoft já tinham anunciado alguns eventos em que tinham, e aqui acho que é aqui a chave, em que tinham já apresentado como é que iam adicionar AI aos seus devices e aos seus softwares e etc. E a Apple estava atrás, o assistente da Apple era muito burrinho, é Siri, estava muito atrás do Google Assistant e destes outros modelos todos, ChatGPT e outros. E portanto este evento era bastante antecipado exatamente por causa disso, é como é que a Apple vai integrar a AI, não pode ficar para trás. Se não fosse neste, eles já fazem uma vez por ano, portanto seria só em 2025
agora em junho de 2025, aí já ficava mesmo muito para trás e, portanto, tinha de ser neste, certeza absoluta. Mas a questão era como é que eles vão fazer e não tanto que modelos é que vão usar, que parâmetros, etc., que é um bocadinho mais o jogo da OpenAI e da Google, porque eles efetivamente desenvolvem modelos para ser utilizados como modelos. A Apple joga naquela segunda linha que a Google também joga, que é vamos distribuir estes modelos dentro das plataformas que já temos e melhorar as features que já temos para tornar a experiência dos nossos utilizadores ainda melhor. E isto tudo vem de borla e tem algumas implicações que eu também vou falar durante o episódio. Como é que eu vou organizar isto então? Basicamente, eles foram apresentando sistema operativo a sistema operativo, começaram com o Vision OS e foram por aí fora, e eu vou fazer a mesma coisa. Portanto, vou começar sistema operativo a sistema operativo, e depois no final é quando eles falaram do AI. Portanto, a primeira hora foi só sobre os sistemas operativos e deram algumas hints de algumas features que tinham AI, mas nunca disseram, portanto, nunca mencionaram AI, nem Machine Learning, nem nada, e depois de repente chegou ali a 1 hora do evento e tiveram mais 1 hora a falar sobre o que eles chamam o Apple Intelligence. Portanto, eles não disseram Artificial Intelligence em lado nenhum, foi Apple Intelligence. Claro que eles iam dar um nome diferente à inteligência artificial, e tiveram mais 1 hora quase a falar sobre isso e que features é que vão existir nos novos devices e pronto, e nós também havemos de chegar lá mais para a frente do episódio. Portanto, vamos começar com o Vision OS. O Vision OS foi lançado há cerca de 4 meses, ou seja, ele já foi apresentado ano passado, mas o Apple Vision Pro, o Vision OS é o que alimenta, o que controla o Apple Vision Pro, portanto os óculos de realidade aumentada. Foi lançado só há 4 meses, mas eles já lançaram um Vision OS 2, que tem updates muito minor, portanto não muda quase nada. Basicamente eles têm novas features para Spatial Photos e a aplicação de fotografias, ou seja, agora é possível vermos as fotografias antigas, ou seja, as que não foram tiradas com o Spatial Mindset em mente, passando aqui o pleonasmo, ou seja, as que não foram tiradas já com o formato 3D, o software pega nas fotografias, faz tipo um efeito parallaxe em que tira o background, separa o background das pessoas e dos indivíduos e etc. E portanto conseguimos ver mais ou menos em 3D, faz assim um efeito quase de holograma. E isto já pode ser usado para as fotos antigas, ou seja, as que não foram tiradas ou com os iPhones novos ou com o Vision Pro. Depois temos novos gestos de navegação. O gesto default é aquele de fazer pinch, portanto de apertar, de beliscar, mas agora também é um gesto da palma e de rodar a mão para abrir o central de controlo, portanto aqueles controles tipo desligar o Wi-Fi, ligar o Wi-Fi, modo voo, que normalmente nos outros devices é puxar de cima à direita, e ver informações como o nível da bateria, ir para a home view, ver o tempo, portanto assim uns quick controls com novos gestos. Depois, uma das features que é mais engraçada e é mais utilizada, pelo menos de acordo com aquilo que eles disseram, é a extensão do ecrã virtual do Mac. Ou seja, quando eu abro um Mac e estou a usar os óculos, o ecrã do Mac passa para o holograma, portanto passa para uma realidade aumentada, e agora vai ser possível ter esse ecrã muito maior, o equivalente a ter 2 ecrãs 4K juntos. O que eles disseram foi que cada olho vai estar a ver a 8K. E, portanto, melhoraram muito uma feature que acho que já era a mais utilizada, que aumenta imensa a produtividade e a utilidade da combinação dos dois devices, ou seja, ter um Mac com um Vision Pro, apesar de ser um setup caríssimo, porque só o Vision Pro custa tipo 4.000 euros. Portanto, é um setup bastante caro para justificar o aumento de produtividade, mas basicamente é ter vários ecrãs no Mac. E novas APIs para desenvolver aplicações para o Vision Pro. Eles anunciaram que tinham 2.000 aplicações já feitas native para o Vision Pro, o que é pouco, entre aspas,
por ser uma plataforma nova. Portanto, as empresas foram com cuidado, não vamos... É uma plataforma nova, com controlos novos. É que uma coisa é fazer de computador para mobile, que o mobile já existe há muito tempo, depois de mobile para iPad até muitas vezes é aumentar as coisas, mas o modo de interação é o mesmo e, portanto, é mais fácil de fazer. Aqui é uma plataforma totalmente nova, as interações são completamente diferentes e, portanto, as empresas foram mais cautelosas a desenvolver para o Vision Pro e para este sistema operativo novo, e é por isso que isso, aliás, foi uma das críticas que se fez quando foi lançado, que basicamente só tinha as aplicações da Apple e poucas outras que estavam otimizadas para o Vision Pro, mas eles agora facilitaram uma série de frameworks e APIs para colmatar esta falha, e de certeza que com mais adoção do device vem também mais adoção das aplicações, e aquelas aplicações tipo Instagram, Facebook, de certeza que vão fazer aplicações nativas para isto quando isto se tornar mais massificado. O Vision Pro, o device, eles também anunciaram, portanto isto não é software, mas anunciaram isto, vem para mais países, alguns deles na Europa, nomeadamente Alemanha e França e Reino Unido, acho que eram os únicos, mas pronto, vem para mais países, ainda não para Portugal, mas estando na União Europeia, depois deve ser mais rápido chegar cá, porque já fizeram a parte difícil, que é legalizar aquilo na União Europeia. Ok, para o Vision OS foi isto, vamos para o próximo. E o próximo é nada mais, nada menos que o próprio do iOS, portanto, o sistema operativo dos iPhones iOS, em que eles apresentaram o iOS 18 e traz uma feature que era muito antecipada e que de certeza que vai ser que vai dar muito que falar e vai dar muitos memes, que foi personalização do home screen, ou seja, finalmente vai ser possível mover os ícones e widgets para qualquer posição no ecrã. Eles atualmente e desde o início do primeiro iPhone que saiu são posicionados da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou seja, eu não posso colocar o ícone das aplicações onde quiser, eles ficam, ou seja, eu posso movimentá-lo dentro da grelha, mas tem de preencher sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é uma coisa que no Android desde o início já é possível fazer. Ou seja, eles basicamente permitiram agora eu colocar o ícone onde quiser no ecrã. E isto não é uma feature revolucionária, mas para o iPhone acho que tem a sua importância e eu já vou falar sobre isso. Para além disso, eles não podiam ficar só por mover o ícone, porque depois anunciar isso também ia ser uma anedota, e acho que houve muitos risos e aplausos quando eles anunciaram isso lá no evento live, lá no edifício da Apple, em Silicon Valley, mas eles não se ficaram só por aqui, e portanto agora eles aumentaram o nível de customização e vai poder ser possível customizar os próprios ícones, neste caso a cor dos ícones, e há duas opções, aliás há três, há manter tudo normal, como estão, depois há uma opção que é os ícones variarem de acordo com o telemóvel estar em Dark Mode ou Light Mode. Portanto, se estiver em Dark Mode os ícones ficam mais escurecidos, se estiverem em Light Mode os ícones ficam com tons mais claros, mas vai ser também possível, e acho que eles não falaram muito sobre isto, mas eu acho que nem todos os ícones dá, ou melhor, eles tentam sempre que dê, mas alguns vão ficar não vai funcionar tão bem, mas vai ser possível escolher a cor, ou seja, pôr os ícones quase monocromáticos, azul e branco, azul e preto, vermelho, etc. E, portanto, conseguir ter os ícones todos da mesma cor e dar uma customização muito maior ao iPhone. E isto é uma coisa que nunca seria possível na altura do Johnny Ive, que é aquele mítico designer que desenhou os Macs finíssimos, o iPhone finíssimo, o iPad finíssimo, porque ele, nessa altura a Apple, e na altura do Steve Jobs, a Apple achava, e ainda acha um bocadinho, mas achava que sabia exatamente o que é que os utilizadores, ou o que era melhor para os utilizadores, e portanto não dava nenhum tipo de possibilidade de customização. Quando as coisas foram mudando um bocadinho, agora temos o Tim Cook, a CEO, e portanto as decisões são um bocado diferentes, e cada vez mais temos visto a Apple a dar mais opções de customização, desde ter literalmente um botão que tem uma ação customizável, agora nos iPhones novos, podermos no home screen customizar não só a fonte, como também a cor da letra, como pôr os widgets e etc., mesmo no ecrã, e portanto isto eram tudo um bocadinho objeções de consciência da Apple antiga, e que agora
passa a ser possível e, portanto, certamente nos próximos sistemas operativos ainda mais customização vai haver, e alguma dela é forçada por leis, como é o caso de podermos ter o browser e o e-mail, os defaults não serem o Safari e o mail da Apple, poderem ser outras aplicações. Isto também já é antigo, não foi agora, mas é mais um pontinho de customização que a Apple permite. Depois, na Central Control, ou seja, no Control Center, naquela parte de cima à direita, foi redesenhado, portanto os ícones estão um bocadinho diferentes. Vai haver várias páginas, ou seja, o Play vai estar numa segunda página em que eu faço swipe dentro da Central de Control e chega a uma segunda página. Swipe vertical, ou seja, tipo TikTok, entre aspas. E, para além disso, os controles agora vão, ou do que eu percebi, passaram a ser uma feature mais core do iOS e que vai poder ser utilizada por desenvolvedores. O que é que isto significa? Ou seja, para além de haver mais ações, mais actions dentro da central de controle e a customização ser melhor, mais rápida, ou seja, é customizável logo da central de controle, aplicações third party, portanto, aplicações que não são desenvolvidas pela Apple, vão poder criar as suas ações para o Control Center e, portanto, eu vou poder atuar sobre uma aplicação qualquer diretamente do Control Center. Vou dar um exemplo que não sei se é possível, mas abrir ou reproduzir automaticamente com um clique uma playlist no Spotify, algo do género. Ou seja, isso vai poder estar no Control Center para Easy Access e, portanto, vai haver de certeza muito mais customização. Os desenvolvedores vão utilizar isto, tal como desenvolveram widgets para o ecrã principal e, portanto, vai ser interessante ver o que é que os desenvolvedores vão fazer e como é que eles vão aproveitar o facto da Apple ter integrado isto como, entre aspas, uma core feature e, portanto, ter libertado, ou seja, agora passa a ser default estas ações e fica aberto aos desenvolvedores para criarem outras ações. Depois, algumas melhorias em privacidade, como uma que também já era bastante pedida e era uma feature clássica de iPhones que estavam jailbroken, que é bloquear aplicações com o Face ID e ocultar aplicações do telemóvel. Ou seja, vai ser possível eu dizer que sempre que entro no WhatsApp é preciso desbloquear a aplicação com o Face ID, portanto com o código ou com a minha cara, aumentando aqui a privacidade quando eu dou o telemóvel a alguém para ver qualquer coisa e depois se ele tentar entrar numa aplicação não vai conseguir porque é preciso pôr o meu código ou ter a minha cara, porque não tem. E outra questão aqui também na privacidade foi, tal como começou a acontecer já no sistema operativo anterior, quando se instalava uma aplicação nova, e a malta que tem iPhone vai de certeza identificar isto, por exemplo, eu instalo o Instagram e quero fazer upload de um ficheiro. Ele pergunta-me, posso dar acesso às tuas fotografias, à tua galeria ao Instagram? E eu tenho de dizer que sim, e tenho duas opções, quer dizer, sim ou não, não é? E depois dentro do sim tenho duas opções, que é dar acesso a todas as fotografias ou dar só acesso a certas fotografias. Pronto. Isto vai também passar a acontecer para contactos, ou seja, aplicações que pedem acesso aos contactos. Até agora é tudo ou nada, mas vai deixar de ser. E aplicações que pedem acesso a dispositivos Bluetooth e na rede também vai passar a ser, também vou conseguir definir só, usa só os AirPods, não usa outra coluna, etc. E portanto mais definições de privacidade cada vez mais finas e mais controladas. Depois tivemos mais duas grandes mudanças, que foi no iMessage, portanto na aplicação de mensagens e nas fotografias. Na aplicação de mensagens, as reações vão poder ser feitas com qualquer emoji. Pronto, não sei se isto é muito interessante. Isto até é mais interessante nos Estados Unidos, que eles usam mais. Aqui usa-se mais o WhatsApp, mas basicamente antes tinha só 5 ou 6 pré-definidas e agora vamos poder reagir com qualquer emoji. E aqui isto vai ainda ter mais notícias quando falarmos do AI mais para a frente. E vai também ser possível ter iMessage, mensagens agendadas, portanto vamos poder agendar as mensagens e highlight certas palavras. Agora já dá para fazer highlight de umas mensagens que chegam a tremer e não sei o quê. Agora vai ser possível fazer isto ao nível da palavra ou quase da letra.
portanto muda isso. E a parte da conectividade, ou seja, aquele serviço que a Apple tem de comunicação por satélite para chamadas, agora também é possível para o iMessage e para SMS, e portanto eles expandiram essa possibilidade. Se calhar um dia vai deixar de ser preciso termos um serviço de número, seja um tarifário. Não, acho que vai ser sempre preciso por causa de termos o nosso número, mas se calhar vai ser possível comunicar muito mais por satélite, apesar de ser ainda muito lento e estar muito dependente da posição da pessoa em relação aos satélites que vão passando na atmosfera. Relativamente à aplicação de fotografias, houve um redesign gigante, o maior desde o iOS Pie 7, que foi quando puseram esta grelha infinita. Agora, aquilo tem uma grelha na parte de cima, que com swipes laterais... Pronto, a grelha pode ser expandida e tem mesmo aqueles controles de ano e de mês e etc. E com swipes laterais vamos poder passar para outras pastas e outras coleções, tipo favoritos e não sei o quê. E na parte de baixo tem alguns atalhos rápidos para coleções, para, por exemplo, coleções que podem ser fotografias com conjuntos de pessoas que aparecem muitas vezes. Ou seja, imaginando que eu tenho o meu grupo de amigos e tiramos muitas fotografias juntos, ele vai criar coleções para pessoas que costumam aparecer muitas vezes juntas. Depois também tenho... por viagens, ou seja, há um tab de trips em que ele organiza as fotografias para cada viagem e, portanto, se eu quiser consultar é muito mais fácil. E tem também mais algumas opções de filtro e de pesquisa, ou seja, eu consigo pesquisar com muito mais detalhe, e aqui foi uma das situações em que eles adicionaram AI e não falaram sobre isso, quer dizer, depois na parte final voltaram a tocar nisto, mas basicamente é possível eu pesquisar com muito mais detalhe, tipo, mostra-me a foto em que eu estava a jogar futebol na praia com uma t-shirt azul, e ele consegue identificar isto tudo, ver na galeria de fotografias e retorna-me as fotos em que eu estou a fazer isso, ou mostra-me a foto do amigo X que estava a comer uma lagosta, não sei o quê, pronto, e ele vai buscar isto. E depois também tem mais opções de filtros normais, ou seja, não por pesquisa, mas uma das que fez mais wow foi poder filtrar todos os screenshots da galeria e, portanto, podemos ver as fotografias sem esse lixo, e lixo esse que não entra nas coleções, ou seja, se ele perceber que aquilo é uma fatura ou que é um screenshot de qualquer coisa, ele vai limpar esse lixo das coleções que faz, por exemplo, de uma viagem ou etc. E portanto aqui também tem um bocadinho de AI escondido que não se falou. E pronto, isto é o iOS. Features assim mais core. Vamos para o iPadOS. Uma coisa que eu me esqueci de referir antes de passarmos aos iPads foi que eles no final, quando estavam a acabar de falar das mensagens, referiram que o iPhone agora suporta um serviço que se chama RCS, que é o Rich Communication Services, que basicamente permite ter features tipo WhatsApp, mas via SMS, que é um serviço que pretende unificar todas as plataformas de messaging, e que os Android já têm e que a Apple, pronto, estava a ter alguma relutância em adotar, mas que foi obrigada pela União Europeia, mais uma vez aqui a União Europeia a forçar a Apple a fazer coisas boas, e pronto, e eles só mencionaram, não disseram que features é que iam existir, não disseram como é que isto ia ser implementado, portanto acho que agora vamos ter de esperar com os beta testers e etc, que essa malta faça alguma review e que nos passe essa informação, mas pronto, é relevante e é interessante. Ok, agora sim, iPadOS. As features que falamos no iOS, do ecrã, podemos pôr as widgets onde quisermos, as aplicações, etc. Isso também passa tudo, a customização. Houve algum redesign nas apps nativas da Apple, como as fotografias e o Journal e não sei o quê, também passa tudo para o iPadOS, portanto aí há alguma unificação. Depois as animações passam a ser mais tipo o Vision Pro, a barrinha de cima ou as aplicações que têm uma barra lateral passam a ter uma barra em cima com os filtros ou as tabs ou etc. E portanto passa a haver algum redesign para a linguagem de design ser toda a mesma nos vários devices da Apple. E portanto, para além disso, houve mais dois grandes anúncios. O primeiro é que o SharePlay passa a poder ser feito com Draw, ou seja, eu consigo estar a partilhar o ecrã e a desenhar no ecrã e é possível ver isso com quem tem a caneta. E
passa a ser possível controlar o iPad da outra pessoa, ou o iPhone, ou etc. Portanto, pedir para fazer remote control, que é bastante importante para a malta que serve como IT services para a família, de como é que alguém, o pai ou a mãe liga, como é que eu faço isto, e assim vai ser muito mais fácil, vai ser possível controlar o iPad. A outra grande novidade é a aplicação de calculadora feita pela Apple para o iPad, finalmente também. Eles anunciaram isto, primeiro mostraram só uma aplicação maior, e acho que as pessoas ficaram tipo, ui, pera, tanto tempo só para estender os ícones e pôr mais números ou mais símbolos no ecrã, mas eles depois mostraram que afinal demorou, mas foi bem feita. Há uma coisa que se chama Math Notes, que é, primeiro é possível usar a caneta para fazer as contas, pronto, mas o Math Notes é um ambiente dentro da aplicação, dentro da calculadora, que abre um caderno de notas em que é possível escrever equações dentro desse caderno, nesse espaço, e quando se faz o símbolo de igual, ele calcula automaticamente a equação. Isto é genial, ou seja, aqui também temos mais AI, apesar de eles não terem falado sobre isso, que é preciso AI para reconhecer as letras, é preciso AI para perceber que é uma equação, é preciso AI para perceber como resolver aquela equação, e isto também funciona não só para equações simples, como também para equações que sejam, ou seja, para funções, equações que usem funções da calculadora científica que existe por trás da aplicação da calculadora. Ou seja, suponho que não consiga resolver equações diferenciais e coisas muito mais avançadas, mas pelo menos um mínimo de contas, que é, sei lá, 90% das contas que as pessoas fazem, vai ser possível calcular com isto muito mais rapidamente. Depois, e foi aqui que isto ficou mais uau, mais a sério, foi quando eles apresentaram as capacidades adicionais que isto tem. E, portanto, é possível resolver problemas com isto. Ou seja, eu consigo definir variáveis, portanto, x igual a 30, y igual a não sei o quê, ponho a minha equação e ele consegue perceber que aquilo é um problema. Portanto, ele olha para toda a informação que está na caixa, no texto das notas, não é no texto, é na área das notas, e consegue definir qual é que é a informação que está lá e qual é que é a informação que é relevante para o problema. E depois eu consigo mudar as variáveis e, portanto, ele atualiza o resultado automaticamente. Portanto, se x deixa de ser 30 e passa a ser 40, eu passo a poder atualizar esse resultado automaticamente, até com uma escalazinha que me faz variar aquilo, tipo um sliderzinho. E depois outra coisa também muito engraçada é que se eu tiver a equação e puser um y igual à equação, eu consigo desenhar um gráfico, e ao mudar as variáveis o gráfico muda também, e portanto facilita imenso o trabalho de matemático. Acho que é uma feature que vai ser, se calhar, bastante utilizada, principalmente por pessoas que estão na escola, porque aquilo pareceu ser para algum tipo de equações um bocadinho mais simples, ou nos primeiros anos da faculdade. Mas é giro ver o sentido em que o AI está a ser utilizado neste caso, que é para facilitar contas e a parte de resolução. Ou seja, eu já cheguei ao problema, já pensei como é que hei de resolver o problema, e ele depois consegue só fazer a parte de matemática, que se calhar é a parte mais chata. Uma coisa também muito engraçada é que ele consegue perceber tudo o que está na imagem, ou seja, eu consigo desenhar coisas lá na imagem, que são notas que podem ser importantes para eu resolver um problema de física ou qualquer coisa do género, e depois ele percebe que o que é relevante são só as variáveis e não sei o quê. E deram-lhe um toque Apple, que foi, eu estou a escrever isto com a caneta, não é? Portanto, também dá para escrever em type, mas se eu tiver a escrever com a caneta, ele depois põe-me o resultado no mesmo tipo de letra, ou um tipo de letra parecido ao que eu já tenho, e portanto fica este toquezinho da Apple de maior qualidade, fica tudo universal. Isto também passa ou seja, também é possível fazer estas brincadeiras de matemática nas notas, na aplicação das notas, que para além destes Math Notes passa a ter uma feature que se chama Smart Scripts, que é dar muito mais inteligência àquilo que é escrito manualmente com a caneta. Portanto, assim, muito rapidamente, ele consegue mudar o tipo de letra, ou seja, reconhece que eu estou a escrever, reconhece a palavra e faz um beautifyzinho na minha letra. Se eu fizer paste de um texto que copiei de outro local, ele faz paste com a minha letra, portanto fica tudo ali na mesma, com o mesmo tipo de letra, e não fica uma manuscrita e outra não.
É possível mudar a posição do que foi escrito, ou seja, eu consigo pegar numa palavra, arrastar e ele arrasta tudo o que está para a frente, ou seja, consegue perceber que aquilo foi escrito em sequência. Consigo também fazer collapse sections de manuscrito, porque antes o manuscrito era tratado um bocadinho como imagem e agora passa a ser tratado mais como texto. Basicamente é isto, dentro das notas. Riscar para apagar, que só acontecia quando eu estava a usar o modo de scribble, ou seja, o modo de escrever em que eu escrevia manuscrito e ele convertia para texto normal. Agora não, agora eu vou conseguir, ele vai perceber que o meu desenho são letras e portanto eu se riscar ele apaga isso tudo também, isto tudo com a caneta e assumindo ou dando-lhe esta capacidade de ele perceber que isto são palavras, vai ser possível ter spell check em manuscrito e portanto esta funcionalidade de tirar notas com o iPad passa a ser muito mais poderosa, muito mais interessante e muito mais capaz e se calhar muito mais utilizada do que o que é hoje, porque fica muito mais inteligente e acho que isso é super fixe. E aqui também há AI, não é? Naturalmente, para reconhecer o que é letra, o que é não é, o spell check, etc. Também há muita AI sempre aqui a reconhecer o que está na tela e o que está a ser escrito. Antes de passar para o outro grande sistema operativo da Apple, que é o macOS, portanto dos computadores, vamos rapidamente ao Audio and Home e WatchOS. Portanto, Audio and Home, AirPods e Apple TV. Nos AirPods passa a ser possível responder à Siri com abanar a cabeça sim ou não, ou seja, eu recebo uma chamada e se tiver de AirPods, a Siri diz, pessoa X está a ligar, queres atender? E eu conseguir responder abanar a cabeça sim ou abanar a cabeça não, e ele faz a ação, sim ou não, e portanto passa a ser possível controlar, entre aspas, ou pelo menos limitadamente, a Siri em locais barulhentos ou em locais que eu não quero responder, eu não quero dizer um yes, take the call e depois e aí sim começar a chamada, principalmente para malta que, ou seja, malta cá de Portugal, que a Siri ainda não existe em português de Portugal e portanto eu normalmente quando uso a Siri uso em inglês e às vezes é assim um bocado estranho estar a falar em inglês no meio de nada, mudar do português para o inglês só para responder à Siri, portanto isto acho que é uma feature bastante engraçada. Já existia em alguns auscultadores. Qual é que é aqui o problema desta feature? É só para os AirPods Pro de segunda geração, portanto os últimos que saíram. Os AirPods Pro de primeira não vão funcionar e os AirPods Max, portanto o topo de gama da Apple, também não vai funcionar. Isto é provavelmente por algum tipo de chip que controla melhor a posição do acelerómetro, giroscópio, portanto aqueles sensores de movimento. Depois há melhor voice processing, portanto voice isolation nos AirPods também. Este não sei bem para quais é que vem, como isto é só software. No Apple TV eles vão ter aqui uma coisa que se chama Insight, que é a informação dos atores e das personagens e música que está a dar. Isto é um bocadinho semelhante ao que acontece já no Amazon Prime, portanto eu se quiser saber, estou numa cena de uma série, quero saber quem é que são os atores, quero saber quem é que são os personagens, quero saber que música é que está a dar, eles têm essa informação toda. Eles vão apostar em mais conteúdo, portanto acho que é aqui uma grande aposta da Apple em fazer mais conteúdo e mais serviços, até porque tem sido uma rubrica onde eles têm trazido bastante revenue e acho que há aqui uma muito engraçada que eu ainda não vi muita gente a falar sobre isto, que é ter um sistema de legendas dinâmico, ou seja, ele reconhecer quando é que eu vou precisar de legendas. No caso de estarmos a ver um filme em inglês com legendas em português, acho que não é o caso, mas imaginando que estamos a ver um filme em português, normalmente, ou na nossa língua nativa, normalmente eu não preciso de legendas, ou não precisaria de legendas, e ele consegue perceber que se o som fica mais baixo, ele põe as legendas automaticamente, se eu tiro o volume, põe as legendas automaticamente, se eu passo para trás 5 ou 10 segundos, quer dizer que provavelmente não consegui perceber bem aquela cena, ou porque alguém me distraiu, ou não sei o que, e ele põe as legendas automaticamente, e portanto faz aqui inclui ou não as legendas de maneira dinâmica, também com AI, e que eu acho que vai ser bastante útil, e é daquelas features que ninguém vai reparar bem, até se calhar nem se repara que as legendas apareceram, mas naquele momento vai dar tanto jeito e que é daqueles toques de magia que acontecem nestes sistemas operativos. Vamos ao relógio então. O relógio também teve poucas atualizações, teve um training mode que consegue perceber qual é que era a intensidade, o load, portanto a carga do treino, e usa
a duração e o esforço para isso, e portanto vai ser possível ver se este treino, que deveria ser uma load de 5, foi uma load de 7 e se calhar eu estava mais cansado, e portanto vou ter ali um gráfico do meu estado físico e mais funcionalidades para a parte de fitness. Vamos poder parar os círculos, ou seja, se eu for de férias e não quero perder a minha streak, vou poder fazer pausa nos círculos porque sei que não vou treinar nessa altura. E a fitness app no iPhone vai ser muito mais customizada, portanto eu vou conseguir ver muito mais métricas e vou conseguir ver qual é que é, vou conseguir customizar o home screen, entre aspas, da aplicação de fitness com métricas sobre corrida ou métricas sobre mais saúde ou mais métricas sobre uns workouts quaisquer, pronto, ou mais dos rings, ou seja, mais customização é sempre bom. Depois, para o relógio, em termos de apps novas, vai haver uma app que se chama Vitals, que é um conjunto de insights sobre saúde mais rápidos e, portanto, ele vai cruzar tudo que é atividade de exercício com o estado de saúde, ou seja, heart rate, temperatura, blood oxygen, todas as métricas que o relógio consegue medir e, portanto, vai dar um overview mais geral do estado de saúde, que acho que é uma coisa que é bastante útil e que por acaso a Apple ainda não tinha feito muito, ou seja, a Apple faz sleep tracking, por exemplo, mas não dá uma medida, ou não dá nativamente, há outras aplicações que fazem isto, mas a Apple não dá uma medida de qualidade de sono, diz só, tiveste estes períodos, eu não sei se isto é bom ou mau, não sei o que é suposto acontecer e, portanto, era interessante eles darem mais informação aí, até porque eles têm milhões de pessoas a dar-lhes essa informação e de certeza que conseguem tirar alguns insights daí. E depois também mais features para o período de gravidez, com mais visão, mais métricas e mais tracking. E pronto, acho que para o relógio tem aqui mais uma feature que é um Smart Track. Desculpem, o Smart Stack vai passar a ser dinâmico, portanto aquela visão em que temos os widgets vai passar a ser dinâmico, ou seja, se ele perceber que eu estou em viagem, abre ali logo um widget de translation em que eu consigo falar para o relógio, ele traduz e fala de novo. Se houver chuva para os próximos minutos no widget, a primeira coisa que vai aparecer é o alerta de pluviosidade. As live activities tipo Uber Eats e jogos de futebol ou jogos de outro desporto qualquer também vão passar a aparecer lá. E o check-in, que é aquela feature de liga-me quando chegares a casa e eu ponho o check-in no telemóvel e ele, quando chegar à localização, manda uma mensagem a dizer eu cheguei. Isto também vai ser possível controlar no relógio e vai ser possível fazer trigger com o exercício, ou seja, eu vou dar uma corrida, daqui a meia hora estou em casa. Quando eu faço check-in da corrida, quando acabar a corrida, manda logo uma mensagem a dizer olha, acabei o meu workout, está tudo bem. Portanto, mais features de acessibilidade e de conectividade entre pessoas. Agora sim, vamos ao macOS. Todas aquelas coisas de customização dos ícones, iOS, iPadOS 18, as Photos App, etc. Isto também vem tudo para o macOS. As mensagens, os Math Notes também, os mapas também. Eu não falei no iOS, mas tem mais detalhes e passou a ter uma parte de trail, portanto de percursos para fazer montanhismo. E acho que aqui a grande feature do macOS e a principal passa a ser foi a feature de continuity que eles apresentaram, que é o que eles chamaram de iPhone Mirroring via Mac. Ou seja, eu estou a trabalhar no meu PC e preciso de ir ao telemóvel ver uma coisa qualquer que precisava mesmo de ver neste momento, mas o meu telemóvel até está dentro da mochila que está noutra divisão. E é uma chatice para mim ter de me levantar e ir lá. Isto é puramente comodismo, é puramente... é só para facilitar a vida das pessoas que usam este ecossistema. E portanto, o que é que eu vou passar a ter? Vou passar a ter uma aplicação no Mac que faz mirror do iPhone se eles estiverem ligados na mesma rede. E portanto, eu vou poder abrir o iPhone diretamente no Mac, consigo mexer nele exatamente como se estivesse a mexer no iPhone, com o cursor, com o teclado do Mac, portanto não preciso de usar o teclado do iPhone. As aplicações funcionam no ecrãzinho do iPhone, ele aparece assim um ecrãzinho mesmo no iPhone no ecrã do PC, e portanto eu consigo depois pegar na informação que precisar e passá-la para o Mac ou vice-versa, ou seja, eu consigo literalmente arrastar texto ou um vídeo ou qualquer coisa do género entre o Mac e o iPhone, ou entre o iPhone e o Mac. E portanto isto acho que vai ser super útil, principalmente para
vejo um use case muito específico, mas acho que para criadores de conteúdo vai ser muito útil, que é a maior parte da edição é feita em computador, portanto é feito num programa tipo um Premiere Pro, e depois quando eu quero publicar isto no Instagram, a aplicação do Instagram só existe para iPhone, não existe para Mac, e portanto eu tenho que passar o vídeo para o iPhone e depois do iPhone fazer a publicação do post. Neste caso o que passa a acontecer é, eu abro o iPhone, ou abro o Mirror, do iPhone no PC e consigo arrastar diretamente o vídeo para o Instagram e portanto ele passa a ser possível postar lá. É um use case muito, muito específico, mas ou se eu precisar de ir buscar alguma informação ao iPhone, etc. Acho que é uma feature que vai ser bastante usada, porque eu não preciso no limite de ir mais ao telemóvel enquanto estou a trabalhar no computador, e quantas menos vezes eu for ao telemóvel melhor, porque me vou distrair menos vezes. E acho que é uma feature que vai ser muito bem-vinda. Depois as notificações também passam a aparecer no Mac e ficam todas conjuntas entre o Mac e o iPhone, e quando eu abro, recebo por exemplo uma notificação do Uber Eats no telemóvel. Quando eu abro a notificação no computador, ele abre-me automaticamente o Mirror do iPhone e abre uma aplicação dentro do Mirror do iPhone. Pronto, isto também parece-me estar, no demo que eles fizeram, parecia estar a funcionar perfeitamente, e acredito que funcione bem, porque eles normalmente lançam as coisas bem. Portanto, acho que é uma coisa muito, 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 muito útil. Depois, outras coisas assim mais rápidas que eles apresentaram ainda no macOS foi posições das janelas, ou seja, agora já faz clipe ao lateral, um bocadinho como o Windows tem, e mais controlos para a câmara. Ou seja, se eu estiver a fazer uma videochamada, eu dentro das aplicações de videochamadas tenho alguns controlos, tipo de desfocar o background ou pôr um fundo, etc. Agora vai ser possível fazer isto diretamente nas opções da webcam que aparecem na barrinha de cima do Mac. Depois, outra feature muito grande, ou muito grande não, mas que eu acho que faz todo sentido, que é vai haver uma aplicação de Password Manager. Portanto, à semelhança daquele One Password, vamos poder ter todas as passwords dentro de uma aplicação. Isto antes era feito a partir dos settings, ou seja, eu ia aos settings, ia dentro dos settings a uma coisa que se chamava passwords, e ele tinha lá as minhas passwords todas do iCloud Keychain. Agora passa a ser uma aplicação e passa a poder ter lá códigos de verificação, passwords, etc. Este iCloud Keychain, a ideia que eu tenho, pelo menos a experiência que eu tenho, é que não funcionava perfeitamente entre telemóvel, iPad, computador. E agora passa a funcionar tudo melhor, porque passa a estar dentro de uma aplicação que faz login com o iCloud e portanto tem lá tudo guardado. E sendo a Apple uma empresa que defende tanta privacidade, acho que estará numa posição ideal para mexer nisto. Isto vai matar empresas como o OnePassword ou Dashlane, ou etc., que são literalmente password managers, porque ter um password manager nativo aos devices que eu uso, e então se eu estiver dentro do ecossistema vai funcionar muito melhor. Por exemplo, é onde eu guardo as minhas passwords, é no iCloud Keychain, e pronto, um negócio que a Apple mata com um sistema operativo. Depois no Safari também vieram algumas alterações, nomeadamente highlights sobre os sites, ou seja, eu estou num site, por exemplo, de um hotel, consigo fazer highlight, quero saber o número do telefone, não tenho de andar lá à procura, e ele diz-me, olha, este hotel é no sítio X e o número é este se quiseres reservar. Ou, por exemplo, estou numa página que fala sobre um artista qualquer e eu consigo automaticamente procurar esse artista. Portanto, ter ali algumas informações. E tem dois modos novos, que é um modo Reader e um modo Viewer. O modo Reader é focado no conteúdo escrito da página e, portanto, ele consegue... É um bocado o modo leitura que já existe, mas com potencialidades de AI, ou seja, ele vai conseguir ter um summary, portanto um resumo do conteúdo que está na página, e um table of contents, no fundo faz ali um PDF de resumo da página. O modo viewer é pegar em qualquer site que esteja, qualquer vídeo que esteja a dar num site e fazer pop-up desse vídeo para a página toda, mesmo que não seja possível fazer full screen. Ou seja, imaginando que eu estou numa aplicação em que não é possível fazer full screen, tipo Instagram, eu consigo, com este modo viewer, fazer full screen daquele vídeo, porque
o Safari reconhece que é um vídeo e, portanto, deveria dar em full screen, simplesmente a aplicação que está por trás não dá nativamente e, portanto, ele faz bypass a isto. Isto já era uma coisa que o Arc Browser já fazia e mesmo o Picture-in-Picture também vai passar a funcionar em qualquer site. O Arc Browser também já fazia isso e, portanto, abria um vídeo do YouTube, depois navegava para outra tab e ele já me punha-me logo ali o vídeo no cantinho Picture-in-Picture e acho que é uma feature que funciona muito bem. E que certamente roubaram isto a outros browsers, mas pronto, acho que se é uma feature tão core, todos eles deviam existir. E pronto, já foram todos os sistemas operativos. Agora, vamos para a parte do Apple Intelligence. Como eu disse no início, Apple Intelligence e não AI. Ou seja, eles não falaram de AI, falaram sim de Apple Intelligence, que as iniciais são, coincidentemente, AI. Mas eles até acabou a parte dos sistemas operativos, voltou ao Tim Cook e o Tim Cook é que começou a falar sobre isso. E foi uma hora inteira do resto do keynote. O que é que isto significa? Ou o que é que eles falaram aqui sobre estas coisas? Pronto. O Apple Intelligence, do que eu percebi e do que li também, é um guarda-chuva de todas as features de AI que a Apple vai integrar em todos os devices. Ou seja, não é a Siri vai estar dentro do Apple Intelligence, não é uma aplicação por si só, não é nenhum modelo, digamos, aqui o guarda-chuva que engloba todas as funcionalidades da AI que a Apple vai utilizar e, portanto, daí eles chamarem Apple Intelligence e não Artificial Intelligence, ou seja, foi a maneira como eles integraram estes modelos. O que eu percebi também foi que, efetivamente, estes modelos, falou-se aí numa parceria entre o ChatGPT e a Apple, até houve memes do género, se a Apple está a fazer um wrapper de GPT e é bem sucedida, porque é que eu não haveria de fazer um? Mas o que eu percebi foi que estes modelos foram treinados e criados pela Apple e não adaptados de um GPT para os use cases, ou seja, eles foram criados exatamente para os use cases em que foram pensados e são modelos muito específicos que só fazem aquilo muito bem. Eu vi um vídeo de um dos Head of Intelligence lá na Apple que explicou como é que estes modelos foram treinados e como é que estes modelos foram criados. Portanto, nós temos um Language Model que é capaz de fazer uma funcionalidade X, ou seja, é um modelo, entre aspas, generalista, e nós podemos fazer a maneira de o especializar numa ação qualquer, imaginando que é resumir e-mails. A maneira de o especializar nessa ação é dar-lhe dados de treino de e-mails grandes e depois e-mails resumidos e dizer-lhe, olha, é assim que se resume e-mails, aprenda a fazer isto. E, portanto, temos um modelo que foi fine-tuned para aprender a fazer aquela task específica. O que acontece depois é que se eu quiser fazer outra task, que é fazer, por exemplo, mudar o tom de um texto qualquer, eu vou ter de retreinar o modelo nesse sentido. E, portanto, de repente, eu vou acabar com um modelo para cada funcionalidade ou para cada grupo de funcionalidades. E isto fica muito pesado para correr no device, que também é outro caso, é outro tópico que vou falar um bocadinho mais à frente. E, portanto, o que eles fizeram, no fundo, foi guardar os pesos de cada modelo, porque o modelo de uma LLM, no fundo, é um modelo estatístico que tem uma série de matemática por trás e, portanto, tem uma série de números que são a chave da transformação que ele faz de um prompt numa resposta. E, portanto, eles guardaram os pesos para um modelo genérico, um modelo fundamental, e quando a ação é a ação A, eles aplicam os pesos da ação A e fazem correr. Quando a ação é a ação B, aplicam os pesos da ação B e fazem correr. E, portanto, isto aqui permite que os modelos sejam muito mais leves, sejam muito mais rápidos e só ter um modelo em vez de ter uma catrefada de modelos com bilhões de parâmetros, que são coisas muito pesadas, a fazer peso no telemóvel e, portanto, a tornar a eficiência muito mais baixa. Ok, e eu falei então em correr on device. Portanto, para além desta questão da Apple Intelligence e de estar bastante ligada ao telemóvel e às features que estão dentro do telemóvel, a Apple tem muito esta questão da privacidade. Ou seja, estes modelos de AI, muitas das vezes, ou quase sempre, correm on cloud. Eu envio a minha prompt, envio a minha fotografia, envio os meus dados, aquilo vai para um servidor algures, o modelo corre, porque são modelos muito pesados, e volta com a minha resposta. Portanto, daqui
dois pontos. Há riscos de privacidade, no sentido em que os dados podem ficar ou não armazenados nessas clouds para onde eu mando, e depois também há riscos de privacidade, no sentido de eu estar a partilhar estes dados com uma empresa que eu não sei o que é que eles podem fazer com estes dados, ou mesmo que as promessas sejam... ou seja, mesmo que existam promessas, elas podem não ser cumpridas. Ou seja, sempre que eu falo com o ChatGPT, ele pode estar a registrar essa informação para depois retreinar o modelo, ou para fazer um perfil da minha pessoa e, portanto, depois vender esse perfil a uma empresa de marketing e fazer ainda mais targeted ads ou algo do género. Não precisa de ser coisas maquiavélicas, mas coisas que, ou seja, usar essa informação para criar mais informação sobre as pessoas. Pronto, como é que a Apple resolveu este problema? Ponto número 1, tentar correr os modelos localmente, ou seja, a informação nunca sai do iPhone, os modelos correm diretamente no iPhone e é aqui que os chips que eles têm vindo a desenvolver desde o M1 até o M4 agora e mesmo do iPhone passam a ser a estrela, portanto eu vou conseguir correr estes modelos diretamente no iPhone, que são modelos bastante pesados, mas estes chips estão otimizados para isso e têm os tais Neural Engines que facilitam esta corrida. E depois eles anunciaram também uma coisa que era ao que chamaram o Private Cloud Computing, que é quando a funcionalidade que eu quero ou a tarefa que eu quero exige um modelo um modelo maior, um modelo mais bombado, eles identificam isso e enviam para uma cloud apenas os dados que são necessários e garantem que nessa cloud não fica nada armazenado, é tudo apagado e que a Apple nunca tem acesso a essa cloud. Esta cloud é verificável que é efetivamente privada, portanto eles abriram aí um programa para haver essa verificação. E portanto resolve o problema da privacidade e de falta de dados e de como correr estes modelos sem enviar os dados para uma cloud e sem enviar os dados para estes providers. Estes servidores, há uns meses ou há umas semanas apareceu uma notícia que a Apple andava a comprar servidores e era exatamente para isto. Estes servidores têm chips da Apple, portanto chips já configurados com todos os mecanismos de privacidade, não são computadores genéricos que estão a correr ou AWS ou não sei o quê, portanto são servidores que são geridos pela Apple e que têm chips M1, M2, M3, M4 que são capazes de correr estes modelos e portanto devolver as respostas. Ok, então o que é ou quais é que são as principais features deste Apple Intelligence, o que é que eles anunciaram e como é que isto vai melhorar a experiência do iPhone? Acho que é aqui que queríamos chegar e é aqui que é assim, o grosso da experiência. Portanto, isto é um modelo que vai estar embebido, ou vários modelos que vão estar embebidos dentro e vão comunicar uns com os outros, que vão estar embebidos dentro do iPhone. E, portanto, estando embebidos dentro do iPhone, têm acesso a toda a informação que o iPhone tem e toda a informação que o utilizador partilha. Ou seja, vai ser uma language model que tem muito contexto sobre o utilizador e, portanto, vai ser capaz de saber muitas coisas sobre o utilizador, vai ser capaz de responder melhor às queries do utilizador, porque o utilizador não vai precisar de dar toda a informação para ter uma resposta adequada. E, portanto, as coisas que eles mostraram, as primeiras acho que são assim mais genéricas e mais básicas, para além daquelas que eu já falei, que era o Math Notes e o Scribble nas notas e etc. E eles também anunciaram algumas que vão ser system-wide, que é Writing Tools, ou seja, um bocadinho à semelhança do que o Grammarly faz e do que o Notion AI também faz, apesar do Notion ser só dentro da aplicação do Notion, mas basicamente são opções para mudar o tom, escrever texto diretamente, ou seja, eu digo, olha, quero escrever um texto sobre isto e ele gera o texto com o modelo de Gen AI, fazer proofreading, portanto isto está correto ou não, escrever um poema sobre não sei o quê, portanto writing tools que vão estar disponíveis automaticamente para todos os utilizadores em qualquer campo de texto que uma aplicação esteja, ou seja, as aplicações sem fazer nada passam a ter AI, todas, só por estarem dentro do iPhone. Depois também há uma coisa que eles chamaram que é o Image Playground, este sim vai ter uma aplicação específica, mas que vai estar embebido também dentro de todas as aplicações que tenham acesso ou que possam ter acesso a este Image Playground. E isto é o quê? Isto é um Midjourney, entre aspas, ou um DALL-E integrado diretamente no iPhone, ou seja, vai ser um gerador de imagens, portanto um Diffusion Model que é capaz de gerar imagens a partir de texto, e que vai ser usado, pode ser usado, por exemplo, nas mensagens, ou nas notas, ou a escrever um documento, e eu
digo, preciso de uma imagem sobre isto, isto e isto, e ele gera uma imagem e, portanto, eu consigo usar a imagem. E eles facilitaram um bocadinho esta experiência em que eu escolho conceitos, escolho depois também um estilo entre três, que é Sketch, Illustration ou Animation. Animation são aquelas ao estilo da Disney, tipo da Pixar. E, portanto, eu com esses conceitos gero a imagem e depois posso refiná-la com um promptzinho também, mas não é necessário ter um prompt. Portanto, isto vai poder ser usado em qualquer zona também em que seja possível adicionar imagens ao telemóvel, e isto permite também outra coisa engraçada, que é uma feature nova que eles apresentaram, que são os Genmojis, portanto, Generative Emojis. O que é que isto significa? Significa que vai ser possível gerar emojis novos com base em prompts, ou seja, os emojis já são bastantes, mas não existem para todos os casos e para todas as coisas. E, portanto, agora eu vou conseguir dizer, olha, quero um emoji de um Tiranossauros a andar numa prancha de surf. E ele vai conseguir criar essa imagem ao estilo dos emojis e eu vou poder usar isso no iMessage, nas notas, system-wide, onde for possível integrar emojis. Qual é que aqui o downside? É que estes emojis, como são gerados pela Apple e são gerados pelo motor da Apple, são imagens que os iPhones conseguem identificar, mas que se eu enviar isto para uma pessoa que não tem um iPhone ou numa aplicação que não suporta este tipo de Genmojis, a pessoa do outro lado simplesmente o que vai receber provavelmente é um JPEG da imagem anexada e não o emojizinho que eu criei. Ou seja, isto não é uma tecnologia universal, é uma tecnologia que a Apple criou para os seus utilizadores. Pronto, acho que estas são assim as duas features mais rápidas e mais gerais que eles anunciaram e que vão estar logo disponíveis quando eles lançarem o sistema operativo. Depois falaram da Siri, não é? E a Siri vai passar a ser um bocadinho aqui a cola desta Apple Intelligence toda. Ou seja, para além destas features que são caso a caso, quando eu estou a escrever um texto eu uso esta feature, a Siri vai passar a poder interagir com todo o sistema do iPhone e também com aplicações third party. O que é que isto significa? Para começar, a Siri vai ter uma animação nova, portanto vai ter assim um brilhozinho à volta do ecrã, não vai ser aquela bolinha, e vai poder ser possível comunicar com a Siri via texto. Portanto, eu escrever as mensagens para a Siri em vez de falar. Pronto, isto são sim, redesigns, o que muda em termos de design da ação com a Siri. Depois, o que eles também anunciaram, e um bocadinho à semelhança do que aconteceu no Control Center, eles anunciaram uma nova API, um framework novo que se chamam os intents, e portanto as vontades, traduzidas assim mais ou menos para português. O que é que isso significa? Significa que as aplicações vão poder criar intents que vão poder ser chamados a partir da Siri. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Imaginando que eu quero pedir um hambúrguer de uma hamburgueria qualquer via Uber Eats. Esse intent, com as suas entidades específicas, vai poder ser criado pelos desenvolvedores da Uber Eats, ou da Uber neste caso, e depois vai poder ser acionado pela Siri. E quando eu disser, hey Siri, ativei a Siri sem querer, desculpem. Quando eu disser as palavras-chave, olha, encomenda-me um hambúrguer daquele sítio via Uber Eats, ela vai conseguir atuar dentro da aplicação e, portanto, vamos ter aquele caso que eu também já tinha falado em alguns episódios anteriores, que é o UI passa a ser uma conversa e não a aplicação. Portanto, a aplicação passa só a ser um middleman entre um serviço qualquer e a UI passa a ser uma conversa e, portanto, aquela lógica de ter os ganchinhos todos, as APIs todas destes serviços disponíveis para os AIs irem lá buscar, passa a ser uma realidade e passa a ser isso que estamos a ver aqui com a Siri. Portanto, isto são os intents, a parte dos intents das aplicações third party. Mas já existem muitos intents desenvolvidos pela Apple, ou foram apresentados muitos intents desenvolvidos pela Apple que a Siri já consegue acionar dentro das aplicações nativas. E, portanto, ele vai conseguir saber tudo o que foi partilhado pelas pessoas dentro das aplicações de mensagens, dos mails, vai poder
se calhar é mais fácil com exemplos, ou seja, eu vou conseguir dizer, olha, qual é que era aquela música que a pessoa Y me enviou na terça-feira, e ele vai às mensagens, identifica a mensagem de terça-feira que tem a música, mostra-me a música, ou mostra-me a fotografia que eu tirei ontem àquela pessoa, e adiciona isso nas notas com um texto sobre a pessoa, tá? Daí ele adiciona tudo, portanto consegue fundir informação de várias zonas do telemóvel, e gerar nova informação, gerar novas capacidades. Acho que aqui há uma que eu gostava de mostrar, que acho que é um caso genial, em que o exemplo que eles deram foi, eu tenho de ir buscar a minha mãe ao aeroporto e, portanto, eu pergunto, quando é que o voo da minha mãe chega? E ele vai às mensagens, vê que o voo era o voo X, portanto, com o código do voo consegue ir buscar a informação sobre o voo, consegue ver que o voo chega àquelas horas e que está on time, mostra-me isso, e eu depois pergunto, qual é que era o nosso plano para o almoço? E ele vai ver ao calendário e não existe nenhum plano marcado para o almoço. Um assistente normal ficaria por aqui, portanto diz não tens nenhum plano para o almoço, de acordo com o calendário. O que é que ele faz? Ele vai ver, primeiro percebe que o plano seria com a mãe, depois dela chegar, e depois vai ver as mensagens todas e vê, olha, tu combinaste um almoço no sítio X, a esta hora, com aquela pessoa, portanto não te esqueças desse almoço. Eu acho que isto é revolucionário e, portanto, vamos ter isto. Eu acho que isto é a definição exata de ter um assistente a tratar das nossas coisas e, portanto, eu não preciso sequer de pôr as coisas no calendário, de me lembrar, vou pôr este almoço com a minha mãe neste calendário, porque eu sei que quando perguntar ao meu assistente, entre aspas, que é a Siri, olha, quais é que são os meus planos para o almoço, ele vai-me saber dizer, porque vai conseguir ler toda a informação que eu tenho no telemóvel e ver, olha, tu efetivamente combinaste um almoço, não sei se vai acontecer ou não, mas isto é a informação que eu tenho, é esta a informação que eu tenho combinado. Isto vai ser fantástico para as pessoas que são mais esquecidas e que não têm... e que não tem o calendário tão updated, e tão bem formatado e, portanto, com as coisas todas direitinhas. Depois também mostraram muitos casos de prioritização tanto de e-mails como de notificações, ou seja, ele vai conseguir ler as notificações e perceber quais é que são as mais prioritárias e pôr essas para cima do género mensagens ou, olha, não te esqueças de que tens de ir buscar a tua filha à escola às 2 da tarde e, portanto, essa notificação passa para cima e até fura, entre aspas, os modos de não incomodar e etc, porque ele percebe que é uma notificação importante e que é time sensitive e, portanto, tem de cair naquele momento, ou seja, está sempre ligado, não é uma coisa que se liga e desliga, os pedidos à Siri sim, mas o resto da intelligence não, é uma coisa que é system-wide e, portanto, está sempre ligada, está sempre a funcionar. E depois também vai conseguir fazer, tanto nas mensagens como nos e-mails, fazer um summary, um threading de uma lista de e-mails. E, portanto, eu tenho uma lista de e-mails a trocar, e-mails de trabalho sobre um tema qualquer, e em vez de ter os e-mailzinhos todos com o texto, ele vai dizer, olha, nesta lista de e-mails vocês estão a discutir isto e falta responder a isto. E, portanto, eu consigo ver muito mais rapidamente quais é que são as coisas importantes, o que é que falta e atuar sobre isso. E nos chats é a mesma coisa. Houve um grupo de chat, de repente tem 300 mensagens e aquilo, o sumário diz, falou-se sobre estes temas tal e tal e tal, e a pessoa X, imaginando que é um grupo de chat para férias, já marcou a casa. Portanto, ele consegue perceber quais é que são as coisas importantes, quais é que são as coisas relevantes para eu saber e dá-me um resumozinho dessas coisas. Portanto, eu acho que todas estas features, e cada vez mais vão aparecer mais features novas e principalmente a eles abrirem isto a third party, acho que vai aparecer aí muita coisa gira feita por outros desenvolvedores. Acho que é um futuro, é exatamente assim que deve ser integrada a AI nos devices e não criar um AI device como o Humane AI Pin ou como o Rabbit R1 que morreram oficialmente agora. Sim, acho que é assim que deve ser feito. Agora, assim, umas últimas notas sobre isto. Falou-se então de uma parceria entre a OpenAI e a Apple. O que é que esta parceria vai significar? Eles mostraram um caso em que não querem limitar as capacidades dos utilizadores aos modelos que eles desenvolveram, portanto aos modelos da Apple. E portanto o que é que fizeram? Integraram, ou vai ser possível integrar, o ChatGPT, e eles depois disseram que outros modelos também, portanto suponho que o Gemini também,
dentro da Siri. E, portanto, quando eu faço um pedido à Siri, que a Siri percebe que o ChatGPT vai conseguir dar melhor resposta, pergunta-me, olha, posso passar este pedido e as imagens, ou texto, ou etc., que tu me fizeste input ao ChatGPT para ele dar uma melhor resposta? E eu digo sim, e ele comunica diretamente com o ChatGPT, pega na resposta e mostra uma resposta. Em termos de privacidade, como é que eles garantem isto? Eles garantem que nenhum pedido é guardado do lado da OpenAI, que o IP é escondido, portanto eles não conseguem depois agrupar pedidos. Ou seja, se eu depois abrir a app do ChatGPT e fizer um pedido diferente, ele poderia agrupar e dizer, olha, esta é a mesma pessoa, portanto sabe que estes dados são da mesma pessoa. E vai ser gratuito. Eles falaram no GPT-4o, agora não sei... mas também falaram que os utilizadores da OpenAI com subscrição paga iam ter acesso a features pagas. Ou seja, eu não sei onde é que eles vão pôr aqui o limite, se vai haver limite, se o ChatGPT que é acessível via Siri não é o do 4o ou não é o do 4. Pronto, há aqui algumas perguntas que agora as pessoas vão descobrir quando isto sair. Mas é engraçado e acho que vai um bocadinho no mesmo sentido daquilo que eu falei há bocado no episódio, que é a primeira vez que eu vejo uma feature de uma third party ser incluída numa funcionalidade tão core da Apple, como é ter um ChatGPT da OpenAI dentro da Siri, que é uma funcionalidade core que mexe no sistema operativo. E eu acho que isto é mesmo um novo passo para a Apple. Eles fizeram de Apple Way, portanto aquilo tem as inovaçõezinhas, está tudo super bem integrado com o ChatGPT e não sei o quê, mas acho que mostra que eles estão mais abertos a estas funcionalidades, mostra que eles estão mais abertos a integrar coisas que vêm como qualidade. E, efetivamente, o ChatGPT é o melhor modelo da AI que está aí disponível. E, portanto, eles percebem que se este é o melhor, não faz sentido nenhum nós fecharmos o nosso sistema operativo às melhores coisas, mas é integrá-lo de uma maneira que faça sentido. E acho que ganham os dois. A OpenAI ganha mais audiência, mais utilizadores, e a Apple ganha um modelo melhor. Não sei quem é que está a pagar a quem, não sei como é que isto funciona. Se calhar a Apple está a pagar agora primeiro porque está a usar os modelos, mas depois pode fazer um deal tipo Safari do género. Olha, mas metade do teu tráfego vem de nós, portanto paga tu a nós para seres o default chatbot do nosso sistema operativo. Acho que só olhar aqui para as minhas notas, ver se não tenho aqui mais nada. Tenho aqui outro caso engraçado também, que é: estou a preencher dados sobre a minha documentação e preciso do meu número da carta de condução. Ele reconhece que aquele campo é para a carta de condução, mostra-me logo uma fotografia a dizer: olha, tens aqui uma fotografia da tua carta de condução, posso colar lá o número automaticamente? Eu carrego sim e ele cola diretamente o número. Portanto, este é o tipo de interações que vão passar a ser normais e que vão passar a ser naturais, mas que daqui a uns anos vamos olhar para trás e dizer: não, isto é totalmente... Ou seja, já é uma feature base que vai ter de funcionar sempre, que é: eu não tenho de estar preocupado em organizar os meus próprios dados, tenho só de estar preocupado em tê-los, e depois há um AI que é muito mais capaz de organizar e fazer indexing dos meus dados e da minha informação e dar-me aquela informação que eu preciso naquele momento, para acelerar e me tornar ainda mais eficiente. Outro use case engraçado foi em e-mails que é preciso responder com presença. Ele percebe que isso é ou seja, que eu tenho de responder se vou a uma reunião ou se vou a um meeting ou não sei o quê, e portanto aparece-me logo um menu de opções em que ele diz: olha, tu vais ou não? Eu digo sim, e ele monta-me o e-mail a dizer: olá, eu vou. E depois percebe: há mais pessoas, é um parceiro meu, por exemplo, estou a imaginar marcar podcasts, olha, o teu co-host vem ou não? E eu também digo sim, e portanto ele monta aquele e-mail e manda o e-mail automaticamente. Ok. Quais é que são aqui as grandes implicações disto? Também há aqui mais coisas nas fotos, tipo cleanup, que já existia, ou seja, limpar pessoas das fotos e depois ele usa GenAI, pesquisar nas fotografias, como já tinha dito, pesquisar nos vídeos, portanto eu pesquisar uma parte específica do vídeo, ou seja, mostra-me a parte em que o meu amigo Y caiu enquanto estávamos a fazer ski, e ele vai e mostra os 5 ou 6 segundos em que existe a queda da pessoa, porque eu lembrava-me que tinha esse vídeo, só não sabia qual é que era e que tinha de procurar. E tem também
transcrições de chamada, ou seja, eu posso estou a falar com alguém e digo, olha, vou para transcrever, a pessoa é avisada que vai começar uma transcrição e depois eu fico com o transcript da chamada e posso usar isso para outra coisa qualquer. Pronto, esta inteligência vem para todos os devices, iPad, iOS e Mac, é cross-platform. E qual é que é a má notícia? Se calhar antes da má notícia, é que também vai chegar ao Xcode, que é tipo o VS Code da Apple, ou seja, é o sítio onde os desenvolvedores desenvolvem aplicações. E aqui eles têm uma coisa que se chama o Swift Assist. Swift é a linguagem de programação. E que no fundo é uma caixinha de texto em que eu posso fazer perguntas ou posso pedir, tipo, Copilot, olha, escreve-me um código sobre isto, e ele gera o código, e portanto fazer aplicações vai passar a ser muito mais rápido. Mudar funções para isto faz com que esta função seja assíncrona, e ele muda o código todo, e portanto isto acho que deve funcionar bastante bem, porque o Swift é só uma linguagem e é uma linguagem que é bastante estruturada, e portanto eles devem ter treinado isto muito dentro do código das aplicações que têm, e certamente vai funcionar bastante bem. Este ainda não testei, mas deve ser uma coisa que vai ajudar bastante os desenvolvedores a desenvolverem melhor e novos desenvolvedores a começarem a desenvolver para a Apple. Agora sim, quais é que são aqui os caveats disto? Algumas destas features não vão estar disponíveis logo. Durante o verão para beta, e também é engraçado ver a Apple a lançar, não é sistemas operativos betas, é uma funcionalidade em beta. Também a última que me lembro assim que foi lançada foi o modo de retrato do iPhone, no iPhone 7 para aí, que era uma funcionalidade beta. Portanto, eles vão lançar este Apple Intelligence em modo beta durante o verão para os beta testers. Depois, no outono, quando lançar para toda a gente, vem também em beta, e isto só em inglês americano. Só durante o próximo ano é que vêm mais features, ou seja, muitas destas features não vão estar disponíveis logo, mas só durante o próximo ano vêm mais features e vêm mais línguas também. Portanto, isto vai ser daquelas coisas que vai demorar a chegar a toda a gente, mas que eventualmente vai chegar, e se quiserem usar em inglês, tem logo a partida quando sair o novo sistema operativo. Agora sim, uma notícia que se calhar não é tão... esta sim já é um bocadinho pior, que é este Apple Intelligence só vai estar disponível nos últimos chips, nos mais capazes, e portanto só vai estar disponível a partir do iPhone 15 Pro, que tem o A17 Pro, acho eu, e a partir de todos os devices, Macs e iPads, que tenham do M1 para a frente, M1 inclusive, portanto M1, M2, M3 e M4. Ou seja, os iPads novos já têm, os Macs a partir de 2020 também já vão ter, o iPhone é que é um bocadinho mais restritivo. Pronto, e isto obviamente é a Apple a forçar a compra de novos dispositivos com software, que é onde eles são exímios. Mas é isto, acho que já fiz aqui o recap todo do Keynote. Foi um bocadinho grande o episódio, mas queria só deixar uma última nota, que é, com este novo sistema operativo e com estas novas features de inteligência, a Apple mata muitos negócios. Portanto, OnePassword e Dashlane para Password Managers vai à vida, aplicações de tracking e de montanhismo também, acho que em certos países vão passar à vida, porque o Apple Maps vai ter. Modelos de AI, ou empresas que tinham modelos de AI utilizados a partir da interface, vão ter muito menos tráfego, tipo Midjourney para gerar imagens, porque agora vou conseguir gerar as imagens diretamente no telemóvel e diretamente na aplicação que quero, ou seja, não tenho que estar a copiar e passar imagens, fazer download, não sei o quê, é diretamente no telemóvel. Os próprios chatbots, tipo ChatGPT e assim, vai passar a ter menos tráfego, porque a Siri vai passar a ser possível, vai passar a conseguir responder a muito mais questões do que aquelas que é possível neste momento e que eu tenho de recorrer ao ChatGPT. O Grammarly, portanto todas as aplicações de proofreading e de gerar texto com AI também vão ser bastante diminuídas, porque eu vou conseguir sumarizar textos e vou conseguir mudar tons e etc. Portanto, literalmente aquelas features que há muitas empresas que se focaram e que são, no fundo, wrappers do GPT e que estavam a resolver um problema muito válido, continuam a estar. Simplesmente os utilizadores de iPhone e os utilizadores de Mac e etc. vão deixar de usar essas features porque passam a ter isso integrado no próprio sistema operativo, e portanto
mata aqui algumas empresas. Coisa que a OpenAI também, sempre que lança coisas novas, de certeza que há muitas empresas que ganham capacidades e outras que perdem, até que podem fechar. Quem é que não ficou muito contente com isto? Foi o Elon Musk, que disse que se isto acontecer, se todas as features que eles apresentaram forem reais, vai proibir iPhones e devices da Apple nas suas empresas, porque diz que tem privacy concerns de enviar os dados para cloud e de estarem a correr em modelos de machine learning, etc. Vamos ver. É engraçado ver aqui as dualidades entre a Apple lança um modelo que sabe tudo sobre nós e as pessoas, que bom, que giro, que engraçado, e a Microsoft lança um Copilot que tira print screens ao nosso computador a cada 5 segundos e as pessoas estão tipo, isto é demasiado, já estão a saber coisas que não é suposto saber. Eu acho que também é a maneira como apresentam e depois a maneira como vendem a parte da privacidade, porque no caso da Microsoft, os admins podem ver os print screens, ou seja, se eu trabalhar numa empresa, o meu chefe admin ou IT manager, whatever, consegue ver os prints, portanto fica ali numa situação um bocadinho delicada. Ok, isto está grande, mas eu vou só fazer aqui uma nota para 2 ou 3 notícias aqui um bocadinho mais rápidas. A primeira é que o Instagram vai testar Unskippable Ads, ou seja, um bocadinho à semelhança do que acontece no YouTube. Eu vou estar a fazer scroll no meu Instagram e vou parar com um ad que não consigo passar, ou seja, tenho de esperar um bocadinho como aqueles ads de jogos manhosos que depois aparece um X, que não é bem um X, mas que é preciso passar o tempo do ad para depois continuar. Não sei bem, eles também ainda não disseram, acho que ainda estão a testar se é nos Reels, se é no feed ou se é nos Stories, se calhar em todos. Mas normalmente a experiência que eu tenho é que Unskippable Ads nunca são bem recebidos e nunca são tão efetivos ou eficientes, não sei, efetivos como não Unskippable Ads, portanto ads normais. Eu sinto-me sempre mais compelled a comprar coisas que vejo em ads mais orgânicos do que Unskippable, e só quero dar skip. A única maneira de fazer skip neste caso é fechar a aplicação e abrir de novo. Também numa entrevista com o Head of Instagram, portanto, entre aspas, o CEO do Instagram dentro da Meta, ele disse que, isto aqui era mais para os creators, a métrica mais relevante de todas para ter reach é shares per... estava a faltar o nome, portanto, shares sobre o número de pessoas que vêm. Ou seja, quantas mais partilhas houver face ao número de pessoas que interagiram ou que viram o impressions, é este o nome, o post, mais alto ele sobe, e shares para grupos restritos, portanto DMs, valem mais do que shares para stories ou para de perfil para perfil não existe, mas do que shares para stories, porque eles acreditam que as coisas que as pessoas dão mais valor são aquelas que partilham entre os grupos de amigos e não aquelas que, entre aspas, gritam para o mundo, o que acho que é uma visão engraçada, faz todo sentido. E vou deixar também aí o link da entrevista. Vou deixar o link do Keynote ou de alguns resumos do Keynote que vi e que foram interessantes. E o link da entrevista com o Adam Mosseri, que é o Head of Instagram, que é um acho que foi uma entrevista muito engraçada. Depois também saiu um ranking das empresas portuguesas que cresceram, não empresas portuguesas, um ranking das empresas da zona da Europa e Middle East e África que cresceram mais, das 500 empresas que cresceram mais, e temos lá 16 empresas na lista, entre as quais, por exemplo, a Sword Health, a Advolt, a Noccare, entre outras. Portanto, startups portuguesas que estão entre as 500 empresas que cresceram mais. Isto é uma lista feita pela Deloitte. Ok, e é isto, basicamente. Se gostaram, partilhem. Se gostaram, partilhem. Subscrevam, deixem as estrelinhas, façam isto chegar a mais pessoas. Ficou um bocado maior o episódio, mas foi porque também tive de dar toda a informação, estive aqui a tirar notas durante o evento. E se quiserem contribuir mesmo, Buy Me a Coffee, tem aí o link para uma donor box, e é isto. Até para a semana.